Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais e agora neste horário aqui é só um relato para vocês que se chama A Casa da Seleção. Eu acho que é um relato sobre seita, se eu não me engano. Mas antes de contar aqui os relatos para vocês, eu quero pedir, se você gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início, isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva também se você não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho, até mesmo você que já é inscrito, porque isso vai ajudar o YouTube a te entregar esses vídeos novos também. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail também tá aqui na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E se esse vídeo tiver a função de hypar, quem puder hypá-lo pra mim, eu agradeço muito, porque também vai ajudar muito aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Gente, o nome do canal eu ainda não mudei. Como eu falei pra vocês, eu tô esperando o YouTube liberar lá, né, porque tem um tempo determinado, né, e como eu já tinha feito uma mudança, eu tenho que esperar esse tempo pra poder mudar. E também, como eu falei em outros vídeos, eu conto com a ajuda de vocês. Como eu falei, eu fiquei um tempo sem postar nesse canal, né? Voltei a postar no passado e parece que o canal tá bugado. Tem seguidor, né? Tá tendo visualização, mas mesmo assim o canal tá bem bugado. Então eu conto com todos vocês aí, né? Quem puder deixar aí seu like, hypar os vídeos, comentar, compartilhar com os amigos, né? Quem gosta, né, desses assuntos sobrenaturais, eu agradeço demais. E pessoal, já falei demais, então chega de papo, chega de enrolação e bora aqui para este relato que se chama A Casa da Seleção. Sobrenatural. Oi Mariana, tudo bem? Eu acompanho o seu canal já faz um bom tempo. E confesso que achei que nunca iria compartilhar este relato, nem aqui nem em outros canais, porque é algo que realmente me deixa um pouco intrigado e com medo de uma certa forma. Mas depois de ver tantos relatos aqui sobre seitas, eu repensei bastante e resolvi te enviar. Antes de tudo, eu quero pedir para não divulgar meu nome, que é o nome do e-mail, e espero que só você saiba e guarde essa informação para você. Por segurança mesmo, você vai entender o porquê. Eu moro há mais de 25 anos na mesma rua, num bairro chamado Colônia. É um lugar tranquilo, numa cidade de médio porte aqui do Sudeste, que fica perto de um posto de fiscalização, que é usado como base da polícia. Da minha casa até lá dá uns 10 minutos a pé. Tô te contando isso porque é um detalhe importante e mais pra frente vai fazer todo sentido pra você. Sempre foi uma região com pouco movimento, mas como em todo lugar, tem os seus problemas. A gente sabe de alguns pontos onde rola a venda de drogas e não é segredo pra ninguém. O pessoal da rua finge que não vê, mas todo mundo sabe, até mesmo quem vende, o horário que o pessoal aparece e até mesmo o valor das coisas. Triste, mas é a realidade, não só do meu bairro, mas de muitos do nosso país. Agora a história mesmo começa com uma casa que fica exatamente na frente da minha. Essa casa ficou anos abandonada. Era uma casa antiga, meio até sombria. O mato já tomava conta ali do quintal, os vidros estavam quebrados e a porta parecia que ia cair a qualquer momento. Tinha um portão também na frente que também estava todo quebrado. Já tinham tentado vender, tentaram alugar, mas ninguém nunca ficou lá. Teve uma época que colocaram uma placa de vende-se. Não passou nem um mês, tiraram. A impressão que dava é que a casa tinha uma áurea ruim. E isso foi até no final de 2019, pouco antes da pandemia estourar. Era uma noite comum, eu estava na varanda de casa com 2 amigos, como a gente sempre fazia. Era lá no 2º andar e tem essa varandinha onde a gente entra para tomar uma cerveja, conversar, escutar um som. Aí do nada vimos um carro preto, desses carros caros de luxo,
estacionar bem na frente da casa abandonada. Estranhamos na hora, pois ninguém aparecia ali já havia muito tempo. Logo em seguida, do carro saiu um homem, devia ter entre 38 e 45 anos. Rosto sério, roupa alinhada, olhou para todos os lados, foi até o portão da casa, destrancou como se já tivesse feito isso antes, empurrou ele com cuidado, como eu disse, ele estava caindo aos pedaços. Entrou e acendeu a luz do andar de baixo e sumiu lá dentro. Eu estranhei mais ainda, pois eu achava que a casa não tinha nem energia por estar abandonada. E aí nós supomos que talvez a casa teria ali novos moradores. Este homem talvez teria comprado. A gente ficou esperando alguma mudança, barulho de móveis, entrega, alguma coisa. Mas não teve nada. Nenhum sinal de mudança. Nenhuma caminhonete, nenhum ajudante, só aquele homem entrando sozinho naquela casa, que estava vazia há vários anos. Durante uma noite a gente viu as luzes se acendendo e apagando nos cômodos. Primeiro embaixo, depois em cima, mas foi só isso. Algo que até aí seria normal. E depois de tudo, silêncio, nenhum som, nenhuma movimentação. Aquele homem até então também parecia uma pessoa normal. Mas eu não sei explicar, tinha algo estranho nele, uma sensação esquisita que me dava quando eu via ele, um incômodo que a gente não consegue explicar. E foi nessa noite que tudo começou. Com o passar do tempo, a gente foi se acostumando com a presença daquele homem ali na frente da casa. A primeira noite, como eu te falei, ele acendeu a luz do andar de baixo, depois do de cima e ficou lá. E assim seguiu por meses, sem nenhum incidente. Ele saía pouco, só dava um bom dia rápido para quem passava, entrava de volta e sumia. E aí veio a pandemia. Todo mundo teve que se trancar em casa. E eu fui trabalhando ali em home office. A gente passou a prestar também mais atenção nas coisas ao redor, porque não tinha muito o que fazer mesmo. E foi então que eu comecei a notar o quanto a casa abandonada tinha mudado. E foi assim, rápido demais. Aquela casa que estava prestes a desabar, cinzenta, coberta por mato e com cheiro de mofo, abandono, agora estava completamente diferente, reformada, pintada, portas e janelas trocadas, até uma varanda grande com grade apareceu ali, coisa que não tinha antes. E tudo isso aconteceu num período de tempo em que ninguém podia sair de casa, durante ali a pandemia. E como eu disse, foi muito rápido mesmo. Eu acho que a reforma daquela casa duraria no mínimo, ou no máximo, uns 6 meses. Mas isso tudo aconteceu durante 1 mês ou 2 meses. Eu não sei quem ele contratou, nem quando. Mas a reforma aconteceu e foi completa. E outra coisa, a gente quase não via movimentação de ninguém reformando a casa também. Ele não só tinha aquele carro preto bonito que vimos no primeiro dia, mas depois ele apareceu com uma caminhonete novinha, daquelas caras. Tudo ali indicava que ele tinha muito dinheiro. Não era algo fora do comum, mas eu me pegava pensando às vezes, será que esse cara trabalha com quem? Meus amigos, claro, começaram a brincar comigo. Mandavam mensagem dizendo que o meu novo vizinho provavelmente era empresário no ramo de substâncias suspeitas, se é que vocês me entendem. Eles também diziam que ele ajudava aquelas pessoas que circulavam ali pelas ruas do bairro. Ajudava fornecendo essas substâncias. E sem falar que os meus amigos também diziam que eu tinha virado uma Maria fofoqueira, que eu ficava observando meu vizinho noite e dia. E foi aí que aquilo começou a me incomodar de verdade. De vez em quando, olhando pela fresta da cortina da sala, eu via uns rapazes parados na frente da casa dele. Os mesmos moleques que anos atrás usavam aquela casa abandonada como ponto para consumir e vender drogas.
jovens de 20 e poucos anos que a gente via rondando ali a rua de vez em quando. Eles apareciam ali como se estivesse esperando algo. E não era assim só uma vez ou outra, era várias vezes. Sempre eles estavam ali. Certa vez eu vi quando 3 deles estavam do lado de fora, em silêncio, parado, um até um pouco mais distante do que o outro. E de repente o homem saiu e os cumprimentou. Não ouvi o que ele disse, mas vi os 3 entrando com ele para dentro da casa. Fecharam ali o portão, entraram também pela porta e fecharam as portas. E ficaram lá por horas. Naquele dia eu contei para os meus amigos no grupo. E a gente ficou observando. Sim, porque tinha um amigo meu que morava do meu lado. E sabe, eu nunca tinha tido curiosidade por uma pessoa como eu tinha por aquele cara. Aqueles garotos também, eles não saíam. Às vezes se ouvia uma conversa meio que alta, como se estivessem se desentendendo, mas não era nada claro que eu pudesse entender. E quando anoiteceu, os rapazes saíram carregando algumas coisas na mão. Pareciam umas caixas e umas bolsas. Ninguém também sabia o que eram, mas aí começaram a criar as teorias. Uma delas era que podia estar ajudando os meninos, tipo algum trabalho comunitário, alguma coisa de igreja, sei lá. Mas tudo ali parecia estranho demais para ser só isso. Com o passar das semanas, eu parei de prestar tanta atenção, porque o meu trabalho home office estava acabando comigo. Trabalhar em casa é a pior coisa que se tem. A gente não tem tempo para nada. A movimentação continuava, mas assim, nada de explícito. Até que um dia eu recebi uma mensagem de um amigo meu, daqueles que sempre conversava comigo ali no grupo. Ele mandou um áudio dizendo que a gente precisava fazer uma ligação em grupo com urgência. Eu entrei na hora. Outros 2 amigos também entraram. Nós achamos que era brincadeira ou algum desabafo besta da pandemia, mas não era. Esse amigo contou que a mãe dele, que mora a 2 ruas da minha, ficou sabendo por meio de um padre da igreja ali perto de uma coisa estranha envolvendo justamente a casa desse meu vizinho. Segundo esse padre, um dos rapazes que frequentava a casa apareceu na igreja aos prantos, dizendo que precisava confessar algo urgente. Ele tinha ali entre 23 e 27 anos. Estava transtornado com a aparência acabada. O padre disse em forma de alerta. E não foi assim em confissão a conversa deles. Foi uma conversa normal. Pois se fosse em confissão, ele não poderia contar. Ele contou que na casa daquele homem havia mais coisas do que o pessoal pensava. Que ele e outros jovens iam para lá por escolha própria no início. Porque o homem oferecia abrigo, comida e até mesmo dinheiro em troca de favores estranhos, favores não muito claros. Mas depois as coisas começaram a mudar. Este rapaz disse que um dia ouviu de um dos colegas que aquilo tudo era um tipo de ritual, que aquele homem não era só um traficante ou aproveitador, e que lá dentro aconteciam coisas que ele nem sabia explicar. Ele jurava ter visto pessoas em volta da mesa com velas acesas, recitando palavras estranhas, com livros velhos e até mesmo bebendo algo que disseram para ele que era vinho. Mas ele disse que a espessura era grossa e acredita hoje que seria ali sangue. Disse que teve uma noite em que acordou e viu símbolos riscados no chão de uma sala que ficava trancada dentro dessa casa e que tentou ir embora também, mas a porta não abria e ela não estava trancada, parecia que algo fisicamente não deixava ele sair dali. Na conversa ele dizia que sabia que se contasse mais, alguém poderia vir atrás dele. Mas ele não aguentava mais, ele tinha que falar alguma coisa, contar para alguém e escolheu ali o padre. O medo estava comendo ele por dentro. Ele disse que naquela casa também aconteciam seleções
E foi aí que eu percebi que talvez aquela sensação ruim que eu e meus amigos tivemos desde o primeiro dia não fosse só paranoia minha. O tal homem reunia 3, 4, às vezes até 5 jovens que estavam na rua, oferecia comida, teto e uma suposta chance de recomeço. Vida fácil. Ele dizia que não era reabilitação, mas uma oportunidade de mudar de vida. Prometia casa, emprego e dignidade de volta. Mas com a condição de, a cada 2 semanas, ele escolhia um dos meninos para continuar com ele. Essa escolha vinha ali depois de uma série de testes estranhos que ele fazia. O homem deixava dinheiro exposto, largava a carteira na mesa, queria ver quem resistia. Outras vezes exigiam que os meninos ficassem dias sem consumir nada, fazendo exames para checar ali a resistência. Testava quem conseguia tirar dinheiro dos parentes com facilidade, de conhecidos, quem roubava também mais rápido, quem convencia melhor os outros, manipulava. Era como se ele estivesse procurando algo especial ali neles. E quando chegava o dia da escolha, ele dizia para todos irem embora e apenas o vencedor ali ficar. Foi assim até que um deles escapou. Este rapaz reapareceu correndo por um dos becos ali do bairro, todo sujo, magro, apavorado. Estava com a mesma roupa da última vez que os amigos tinham o visto. Ele tremia, mal conseguia falar. Estava chorando muito. Contou que tinha sido levado numa caminhonete com o rosto coberto, sem saber para onde ia. Quando tiraram o capuz dele, ele estava numa fazenda enorme, muito luxuosa, cheia de gente importante lá, gente que ele chegou a conhecer, gente famosa. Lá no meio deste pátio iluminado por velas havia um altar, não religioso como conhecemos, segundo ele era diferente. Tinha tantas coisas lá, cabeças e uns santos estranhos. Viu pessoas ajoelhadas em silêncio, como se estivessem orando. Um dos homens disse com cara de deboche para ele: "Fica tranquilo, ninguém vai sentir sua falta." Trancaram ele numa sala cercada por espelhos e janelas, para que não tivesse como se esconder. Ele só conseguiu escapar porque uma das velas parece ter causado um incêndio no quintal. E com a confusão ele conseguiu se esguiar por entre as barras de ferro. Ele conseguiu se esguiar, tipo passar ali, né? Então, pelas barras de ferro. Como era bem magro, ele passou sem problema. Conseguiu passar por um esgoto e correu até chegar de volta ao bairro. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Enquanto ele contava isso para os colegas, um carro virou a esquina e era o carro do vizinho. Todos correram e se esconderam, mas o vizinho desceu, chamou a polícia e disse que aquele menino tinha invadido a casa dele para roubar. A viatura apareceu em 1 minuto. Foi muito rápido e levou o garoto preso. Ninguém acreditou no que ele gritava, dizendo que iam matá-lo, que tinham feito dele uma oferenda. Eu vi ele gritando e a polícia o levando, mas eu não podia fazer nada. Depois disso, ninguém mais viu esse rapaz, nem o vizinho. Os carros sumiram, a casa ficou fechada novamente, como se nunca tivesse sido habitada, e começaram a surgir os boatos também. Diziam que ele era apenas um intermediário, que o verdadeiro grupo por trás disso era uma espécie de seita enorme que rondava por bairros pobres, oferecendo recomeços para jovens esquecidos ali pela sociedade, gente que ninguém daria falta. E aí eles serviriam ali de oferenda em rituais. E foi só aí que eu entendi o que meu amigo quis dizer desde o início. E hoje, toda vez que alguém me oferece também uma mudança de vida, assim, do nada, sem pedir nada em troca, eu penso 2 vezes e até desconfio.
E penso ainda que bom que não me envolvi com aquele vizinho. Mariana, este foi o meu relato, espero que não tenha ficado confuso. E eu acho que aquele homem faz parte de alguma seita mesmo. E eu resolvi te contar aqui, pois eu lembrei disso quando eu ouvi aqui no seu canal o relato Curral de Homens. A Fazenda, isso me fez lembrar, porque o rapaz foi levado para uma fazenda. Vai saber lá se não era essa mesma fazenda. Eu fiquei com isso na cabeça e resolvi compartilhar. Obrigada e um abração. Termina aqui o relato dele. Muito obrigada, um abraço aí pra você. E, gente, que louco! Tem tantos relatos de seitas, assim. E aqui, então, ele era, tipo, mais uma vez tá comprovando uma suspeita. Tipo, que eu acho, assim, que quando se trata de oferenda, seitas que eles precisam ali de uma pessoa, de um humano, eles vão atrás dessas pessoas que a sociedade, tipo, deixou de lado. Tipo, mendigos, esses jovens envolvidos em drogas. E eles dão ali uma ilusão para eles, como se eles fossem mudar de vida. E acontece isso, faz isso com eles. Eles vão ali iludidos, achando que vai ter uma vida melhor, um recomeço. E mal sabem que vão ser sacrificados ou acontecer coisas até assim, sem lógica, né? Por exemplo, Curral de Homens, onde eles... Eu acredito que essas pessoas que estavam lá eram pessoas que foram pegas assim pelas ruas, né? Pessoas que a sociedade deixou de lado mesmo. E aí lá eles faziam isso, né? Eles faziam... colocava... como que fala, gente? Pedaços de animais, né? Focinhos no lugar da boca, né? Cortava parte da perna. Então, assim, eu acredito que seja isso. E muita gente que fala assim, mas se você colocar aquilo vai necrosar, a pessoa não vai conseguir viver. Gente, depois que eu tô com esse canal, que eu tô recebendo aqui os relatos, eu vejo que tem magias que a gente nem conhece. E tem magias muito poderosas que magias africanas pode trazer uma pessoa de volta à vida, uma pessoa que faleceu. Então eu super acredito que dentro dessas seitas, principalmente, deve ter diversas magias aí que possa manter, né, essas pessoas que acabam virando ali um objeto, né? Pessoas que nem essa do Curral de Homem, eles estavam ali, tipo, numa maneira nojenta, pavorosa. E eu acredito que talvez algum tipo de magia mantinha eles vivos ali. E aqui ele mandou o relato falando disso, porque esse jovem, né, que foi pego ali pela polícia, e eu acho que o medo dele é a questão que ele viu gente importante lá, então ele sabia que provavelmente, né, deve que tem policiais por trás também. Porque a gente sabe que não é todo policial que é certinho não, infelizmente, né. Tem os bons e tem os maus também. E essa coisa deles terem levado ele lá para essa fazenda, né? O moço, sabendo dessa história, achou que talvez poderia ser a mesma. E eu, assim, gente, eu não duvido. Por mais que ele não deu muito detalhe aqui, eu não duvido, né? Mas, assim, interessante. Espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem coletânea. Não esquece aí do like. Hype, se o vídeo tiver a função de hypar, se inscreva. E se tiver algum relato, quiser me enviar um e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. E o link das minhas outras redes sociais também. Um beijo aí a todos vocês. Muito obrigada ao moço que enviou o relato. Muito obrigada mesmo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.